Bom dia, gente. Nós continuaremos hoje o estudo do Livro dos Médiuns, particularmente capítulo 14, o item 168 até 171, da segunda parte. Nós estaremos estudando o capítulo dos médiuns e o assunto de hoje é médiuns videntes. Vamos ler aqui um trecho. 168. Devemos distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. As primeiras ocorrem com mais frequência no momento da morte de pessoas amadas ou conhecidas, que vêm advertir-nos de sua passagem para o outro mundo. Há numerosos exemplos de casos dessa espécie, sem falar das ocorrências de visões durante o sono. De outras vezes, são parentes ou amigos que, embora mortos há muito tempo, aparecem para nos avisar de um perigo, dar um conselho ou pedir uma ajuda. Essa ajuda é sempre a execução de um serviço que ele não pôde fazer em vida, ou o socorro das preces. Essas aparições constituem fatos isolados, tendo um caráter individual e pessoal. Não possuem, pois, uma faculdade propriamente dita. A faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos frequente, de ver os espíritos que se aproximam, mesmo que estranhos. É essa faculdade que define o médium vidente. Entre os médiuns videntes, há os que veem somente os espíritos evocados, podendo descrevê-los nos pormenores, detalhes dos seus gestos, da expressão fisionômica, os traços característicos do rosto, as roupas e até mesmo os sentimentos que revelam. Há outros que possuem a faculdade em sentido mais geral, vendo toda a população espírita do ambiente, ir e vir, e poderíamos dizer, entregue aos seus afazeres. O Herculano Pires faz aqui uma notinha de rodapé que ele diz assim, que o Ernesto Bozano publicou um livro especial sobre o problema das manifestações espíritas no momento da morte, relacionando numerosos casos bastante significativos. Meus irmãos, é de muita importância a gente entender essas coisas. A possibilidade de ver os espíritos todos nós temos, e às vezes os espíritos nos aparecem para nos fazer alguma solicitação, assim, coisa que de relance, vem nos dar alguma advertência, nos mostrar um perigo, nos falar da sua desencarnação. Às vezes, de repente, parece que a gente viu, e a gente viu mesmo. Como que é muito rápido, a gente não tem evidência, fica parecendo uma ilusão, mas não é. Depois a gente fica sabendo notícias acontecidas relacionadas àquele espírito, como a desencarnação. Aqueles que já desencarnaram, muitas vezes, vêm nos fazer advertência, né? E na maioria das vezes, o livro dos médiuns está falando aqui, na maioria das vezes, vem nos pedir preces. Olha só que como que a gente deve estar atento, né? Quando a gente lembrar de algum espírito desencarnado, algum familiar, amigo, vamos, primeira coisa, pedir a Deus por eles, que na maioria das vezes vem nos pedir a prece, está nos pedindo socorro. Olha a importância da gente estudar esses assuntos. Então está dizendo aqui que tem médiuns que só vê espíritos que são evocados e que vê particularidades deles. Outros veem o espírito num geral, o que estão acontecendo, o que está à sua volta, o que estão fazendo. Nos parece, pelo que eu entendo dos estudos espíritas até aqui, nos parece que aquele médium que educa a sua mediunidade, que estuda, que esforça por disciplinar-se, ele entra dentro da primeira condição, ou seja, vai ver, ouvir e participar da vida dos espíritos
aqueles que são evocados. O que nós poderíamos entender por evocados? É durante a nossa reunião mediúnica. Então não é a gente que faz a evocação, é os espíritos dirigentes da reunião mediúnica, já que evocação propriamente dita a gente não faz. Daí aqueles que são evocados pelos espíritos que dirigem as nossas reuniões, trazem os espíritos, e aí o médium disciplinado e educado, ele abre o seu canal mediúnico na hora certa, no momento certo, para a finalidade certa. Enquanto a gente não tem essa educação mediúnica, a gente fica vendo essa miscigenação aí de espíritos encarnados e desencarnados, e isso muitas vezes nos perturba e nos faz sofrer.